Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo do canal Engenharia de Perspectiva. Esse canal, então, a gente criou um projeto para discutir problemas e questões da engenharia, né, com acadêmicos, pesquisadores, professores, empresários e engenheiros, né, que ainda trabalham nessa carreira. Tá? Esse canal ele tem o patrocínio da empresa NEP Consultoria e o apoio especial do nosso Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Hoje nós temos um convidado que é muito caro para mim, um colega de muito tempo. Tive o prazer de me formar com ele no ano de 1985, portanto, estamos próximos aí de fazer 40 anos aí de formado, que é o Ricardo Damasceno, engenheiro Ricardo Damasceno. Tá? E o Ricardo ele tem uma carreira também, eu acho que uma das grandes vantagens da idade provecta, né, tanto tempo acumulado, é que praticamente todos nós temos muito o que falar e muitas coisas interessantes para contar desse caminho. E essa 1 hora que a gente tem, na verdade, é um tempo bastante reduzido, né, para a gente contar tudo que a gente gostaria de contar. Então, e o Ricardo, ele teve uma carreira interessante, porque ele, na verdade, ele seguiu uma carreira que eu, por exemplo, não segui, que eu sempre mantive dentro estritamente técnico, mas a grande maioria das pessoas que se conservaram dentro da carreira de engenharia, na verdade, ascenderam de engenheiros a administradores, a gerentes, administradores, a diretores, né? E o Ricardo teve uma carreira nesse sentido e bastante bem sucedida. Tá? Então, dentro dessa expectativa, né, e quando nesse momento se fala tanto em empreendedorismo, em novas técnicas de administração, de gestão de finanças, de projetos, né, isso acaba tendo um fator bastante importante, essa experiência. Né? Então, o que a gente hoje vai tentar conversar um pouquinho, evidentemente aqui eu acho que é importante te registrar que é dentro da experiência do Ricardo, né? Então, algumas coisas, a gente estava discutindo em off aqui, algumas coisas que, olha, eu posso dar uma opinião sobre isso, mas é isso mesmo que a gente quer saber, a sua opinião, que é muito dessa área, né? Isso é interessante, embora sejam engenheiros, nós somos formados dentro da metodologia, na verdade, que nós vamos para métodos de gestão e administração, que às vezes a gente abre um pouco mão dessa rigidez, né? E a gente também estabelece um conhecimento bastante intuitivo e bastante baseado na nossa experiência. Né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. O Ricardo ele teve uma trajetória aqui no Brasil, mais recentemente, então, ele se transferiu para os Estados Unidos, né? Onde de lá, então, ele também tem as suas atividades nos Estados Unidos, mas também mantém atividades empresariais aqui no Brasil. Então, sobre tudo isso aí vai contar. Tá? Gostaria de agradecer imensamente a presença do Ricardo, a fala dele aí, para mim é um motivo de muita alegria e também de muito orgulho aí, de certa maneira acompanhei essa trajetória e estou muito feliz com essa oportunidade aqui e por ele ter aceito esse convite. Tá? Nesse canal a gente tem por costume dar a palavra então para o entrevistado, tentar intervir o mínimo possível, né? E aí sempre tem a discussão, ele estava me perguntando de onde que ele começa a história dele, né? Então ele vai começar da onde exatamente ele gostaria de começar a história, tá? Que é sempre um pouco desafio também para entender como que começou. Evidentemente que o centro aqui é engenharia, né? Então, claro. Mas eu sei que o Ricardo ele começou de uma maneira bastante interessante, é isso que a gente vai entender hoje, tá bom? Tá, Ricardo, por favor, a palavra é toda sua. Bom, olá a todos, Renato, obrigado, né? Eu que fico honrado com o convite. E sempre é bom a gente conversar, gosto muito de conversar contigo, a gente tem conversado bastante, então, além de uma honra, é um prazer conversar contigo e sobre esse assunto, engenharia, que nesses 40 e tantos anos, né? Porque 40 de formado, mais o tempo que a gente conheceu de universidade, a gente tem conversado muito, né? Sobre engenharia e sobre tudo ao redor desse assunto. E é legal, né? Depois que me convidou, eu fiquei pensando, né? Desde como é que eu decidi ser engenheiro, como é que eu virei ser engenheiro.
e, como de resto tudo nessa vida, foram diversos fatores, assim, né? Nós fomos, quando digo é nós, eu e tu, fomos, na nossa infância foi ali nos anos final de 60, início dos 70, e ali era, né, era a época do milagre econômico brasileiro e das grandes obras, né? Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, e o papel da engenharia, né? O engenheiro, ele tinha um papel muito importante, um valor muito grande, ele era muito valorizado, né? E isso foi criando influência. Eu estudei no Colégio Militar de Porto Alegre. Eu não falei, eu sou natural de Florianópolis, mas a minha infância toda foi em Porto Alegre. E tu vem com essa influência, então, né, desse ambiente onde de grandes obras e do papel importante do engenheiro, e estudando no Colégio Militar, que tinha uma ênfase muito grande nas cadeiras de matemática, nas cadeiras de exatas, isso tudo vai criando uma influência, né? E para o segundo grau, eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, Minas Gerais. E lá, eu queria ser militar, queria ser aviador, piloto militar, né? Então, passei no exame e fiz o meu segundo grau na Escola Preparatória. Seu pai era militar, né, Ricardo? Oi? Seu pai era da aeronáutica? Meu pai era militar da Força Aérea, né? E tudo isso vai criando essa influência, né? Meu pai contava muitas histórias dos tempos deles de aeronáutica. E isso vai criando essa influência e acabei entrando na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E lá, interessante, ela havia adquirido, ela havia trazido um sistema de ensino de física que que foi desenvolvido no Massachusetts Institute of Technology nos anos 50, era Physical Study Committee, Physical Science Study Committee, e ela comprou esse método de ensino, e esse método foi desenvolvido como uma resposta americana à defasagem que eles estavam tendo em relação à União Soviética, tecnologicamente falando, né? A União Soviética lançou em 1957 o Sputnik 1, e os Estados Unidos, então, reagiu a isso, e uma das reações foi dar uma ênfase no ensino de física e matemática nas high school, então, de uma forma a incentivar os jovens, né, a ingressarem nas ciências. E esse método era um método de ensino, trouxe laboratórios, e era um método que realmente incentivava, né, ele inspirava, né, no ensino da física, e aquilo realmente comigo teve uma importância muito grande, assim, ele saía um pouco do matematismo, vamos dizer assim, e ia para a experiência, e aquilo me influenciou muito, e foi uma coisa assim que, para mim, eu me achei ali, né? Eu gostei muito daquela ciência, e acabei ingressando na Academia da Força Aérea, já como um curso superior, e a Academia da Força Aérea, ela tinha, além de algumas cadeiras nos 2 primeiros anos voltadas a questões de voo propriamente dito, mas ela dava 3 semestres do básico de engenharia. Era até o currículo do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. No segundo semestre do segundo ano, que começa realmente a questão do voo propriamente dita, eu não me adaptei muito, não foi uma coisa que foi fácil para mim, acabei saindo da Academia da Força Aérea, e quando eu saí eu tinha 1 ano e meio de engenharia. Né? Como eu, além disso, gostava, tinha me adaptado com essas cadeiras, estava me sentindo, gostava de estudar aquilo, né? Fiz vestibular para Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina, aí final de 1980, isso, passo ingresso na Universidade Federal, e consigo validar créditos de forma a ganhar 1 ano, né? Então, desse 1 ano e meio que eu
eu fiz de Academia da Força Aérea, em um ano eu consigo fazer valer em Florianópolis, né? E acabo cursando lá a engenharia em 4 anos, né? Me utilizando esse... Ricardo, só voltando um pouquinho, a tua passagem para Barbacena, quantos anos eram lá? Barbacena é o 2º grau completo, né? Então foram 3 anos, do primeiro ao 3º ano. Naquela época era 2º grau, agora é ensino médio, né? Sim. Mas foi o 1º, 2º, 3º ano. Né? Eu entrei lá com 14 anos, né? E saí com 17. Né? E aí ingressei na academia com 17. Mas aí vestibular para entrar na academia, não? Não. Se eu não quem vinha da escola preparatória ingressava automaticamente na Academia da Força Aérea, né? Quem não tivesse cursado, sim, aí tinha que prestar exame para entrar. Uhum. E esse curso lá da Academia da Força Aérea é aqui em Pirassununga, né? É em Pirassununga, isso. Esse curso tem alguma relação com o ITA, assim, direta ou não? Não, direta não, mas é o currículo do ITA, não são os professores. Engenharia, né? Então, Engenharia, curso de engenharia. É o básico de engenharia, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, mas física 1, física 2, professores eram os mesmos? Não tinha... Não, os professores não. Alguns professores saíram da academia, foram para o ITA, alguns vinham do ITA para a academia, mas não eram os mesmos professores, né? Até porque era sempre dedicação exclusiva, era intensivo, né? Então não. Mas era um bom curso, eram bons professores, né? E depois tu tinha toda uma estrutura para estudar, né? E eu lembro que entre sair da Academia da Força Aérea, né, e entrar na Universidade Federal de Santa Catarina, eu tive que me reorganizar, né, porque eu vinha de um ambiente extremamente estruturado, né, para você estudar. Então, quando você chegava lá, tinha o seu fardamento, tinha os livros, tinha a sua sala de aula, estava tudo pronto, né? E muito estruturado, muito bem administrado, né? Estamos falando de um planejamento militar, né? E claro, depois tu vai para uma universidade federal, né? Tu tem que correr atrás de tudo, né? Então, tive que ali entender que o ambiente era outro, né? Fazer uma adaptação. Então, na Academia da Força Aérea, você tem o seu alojamento, a sua cama, o seu guarda-roupa, o refeitório, os horários para comer, a comida. E na universidade, tu tem que, enfim, né? Além de estudar, tu tem que criar e administrar a tua infraestrutura. Meus pais moravam em Porto Alegre, eu me mudei para Florianópolis, fui morar com outros colegas, então, né, tive que conhecer outros colegas, alugarmos uma casa, enfim, tu tem que além de estudar, tu tem que, né, quem vem de fora, principalmente, tem que montar a tua infra para poder estudar, né, comprar teus livros e se achar ali para poder ter curiosidade, mas a academia lá, só para fechar esse assunto, no final, um engenheiro que forma esse curso? Não forma aviadores, ou administradores, né? Mas o básico, os primeiros 3 semestres é o básico de engenharia. Então, a partir dali, você segue, aí você começa a ter os cursos de aviador mesmo, né? Motores, meteorologia, voo propriamente dito, instrução de voo, voar propriamente dito, né, nos aviões de instrução, com instrutores. Depois você faz os exames, os testes e faz o seu primeiro voo solo, pilota o avião sozinho, né? Mas o básico é o básico de engenharia. Os mesmos, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2, cálculo numérico, é o básico de engenharia. Não tinha as cadeiras, assim, que naquele tempo, quando eu entrei em Florianópolis, me faltaram, foi, né, estudo dos problemas brasileiros, metodologia científica, isso eu tive que completar, né? Mas o núcleo ali do básico de engenharia, um ano eu consegui fazer valer, né? Um ano eu consegui aproveitar. Né? Mas valeu, então eu vinha desse ambiente, né, do milagre econômico dos anos 70, do papel do engenheiro, entro num ambiente militar de aeronáutica, que também é uma linguagem muito parecida com a de engenharia, né? Também os aspectos técnicos, os aspectos científicos são muito presentes e tem muita ênfase, né?
Então eu já estava nesse ambiente, né, de técnico, de tecnologia, de engenharia. A aeronáutica, né, Ricardo, em especial, assim, então é um ambiente acadêmico, né, formado lá do início, lá do CTA, depois ITA, né, que vem dos anos 40, né, que tinha uma tradição de ensino de engenharia bastante forte, né, então sim. Tem uma bagagem bastante importante aí, né. Bom, eu ingresso na universidade, né, isso início de 81, e fico ali 1, 2 meses lidando com essas validações de cadeira e conseguindo me matricular, então, em cálculo 4, em vez de ser em cálculo 1, enfim, depois acabo, né, cursando normalmente ali a engenharia. E a Universidade Federal de Santa Catarina foi um momento muito bom, assim, né, de muita... É uma escola muito boa, né, um timaço assim, de professores, né? Já estamos agora nos anos 80, né? Já estamos passando né, começando a se falar em 81, já se começa a falar em redemocratização, as coisas já começam a mudar um pouco o ambiente, né? Enfim, e o curso lá a gente percebia, sempre foi um curso muito bem avaliado, né? E realmente fiz um semestre, vamos dizer, ainda para concluir o básico, e depois ingresso nas cadeiras assim específicas do curso, né? E foi um momento de muito aprendizado, claro, faculdade, né? E eu lembro, assim, de algumas cadeiras, né, de alguns professores, né, que me marcaram ali, né. E eu lembro deve lembrar do Berendt, hein, Renato, de materiais. Sim. Bender e Snoider, né? Isso, Berendt e Snoider. E eu lembro que cadeira de materiais de construção. E eu lembro que ali, além de dar a cadeira, eu lembro que ele foi um dos primeiros, assim, que eu vou dizer assim, ó, me ensinou o que é ser engenheiro, né? Ou seja, como é que eu aplico isso de uma forma eficiente, né? Como é que eu aplico esses conhecimentos, assim, no mundo real, né? Uma coisa o cálculo que a gente aprendia, a ciência que a gente aprendia, outra coisa é o engenheiro no mundo aplicando aquilo que a gente conhecia. Eu lembro que as provas que ele dava era muito voltada para a situação real de vida do engenheiro, que a gente ia vivenciar depois, né? O que eu tenho de disponível de materiais no mercado, né, por exemplo, e como é que eu consigo usá-los de forma a atender o que eu calculei aqui, né? Como é que eu saio dessa minha teoria aqui e olhando o que tem disponível, eu consigo executar aquilo que seja suficiente, né, porque eu preciso. Muito interessante, assim, né? O Berendt foi isso, eu lembro dele assim, que eu dizia, ele deu a visão do que é ser engenheiro, né? Além de ensinar, né? Aí, diversos, né? O próprio Stemmer, né? O Caspar Stemmer, né? Foi né? Hoje a gente, voltando, olhando para trás, e consegue pensar, puxa, como foi importante, né? Como tinha valor aquilo, né? Né? Como eram professores mesmo, assim, né? Pessoas de grande envergadura, né? Que tinham, né? Sabiam desempenhar a missão de ensinar engenharia, né? Foi muito bom, assim, vários, né? O Sérgio Colli, o Edson lá do Grant, né? O Schneider, né? Hoje eu até às vezes penso, puxa vida, né? Eu queria estar mais consciente, né? Naquele momento do valor que estar ali tinha, né? Eu aproveitei bem, né? Eu fiz monitorias, fiz bolsas de pesquisa com o próprio Sérgio Colli, na área de vibrações também, que a gente acabou fazendo juntos até, né? Eu aproveitei bem, mas hoje eu digo, nossa, que
que momento importante foi aquele, né? Como foi bom ter estado lá, né? Havia, claro, a gente comentava e tinha a noção, tinha a ideia de que, puxa vida, eu estou saindo daqui puramente com conhecimento teórico, né? Eu não tenho nenhuma prática de aplicação disso. E realmente, depois de formado, né, eu lembro que, né, e aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Um dia tu usou a expressão, né, nós somos engenheiros da crise, né? A gente se formou no início de 85, devido a algumas greves que teve ali nos anos anteriores, principalmente no ano anterior. Era um ano... 85 é exatamente o meio da década perdida, né? E o engenheiro, ao contrário lá dos anos 70, né? A gente iniciava esse processo de desindustrialização do Brasil, os empregos começaram a escassear, né? Eu consegui um emprego em Jaraguá do Sul, na CSM, logo depois de formado. Uma situação muito interessante. Era meu primeiro emprego, e ao mesmo tempo eu era o primeiro engenheiro daquela empresa. Então nós tivemos que aprender juntos assim o que significava aquela empresa ter um engenheiro naquele momento, né? A CSM, ela fabrica equipamentos para construção civil, principalmente pré-moldados em concreto, formas, vibradores, misturadores de concreto, sistemas de movimentação. Naquela época era uma empresa pequena, né? A gente conseguiu crescer, e eu fui o primeiro engenheiro dela, em 1985. Então, meio que a gente teve que junto entender, né, o que significava ser um engenheiro naquela empresa. Eu acho que eles tinham uma expectativa assim de que deveria haver, o engenheiro ele sai preparado em máquinas para produção de pré-moldado em concreto, né? Eu lembro que eu comecei numa segunda-feira e, né, logo na primeira semana pediram que eu fosse a Timbó ver um problema numa instalação que tinha lá, né? E são desafios, assim, né? Agora tem que chegar lá e identificar qual é o problema, né? E foi muito, muito interessante, porque quando eu cheguei lá, o dono da empresa estava lá, um senhor Neri, até nunca esqueço o nome dele, muito bacana, um senhor muito bacana, ele entendeu o que estava acontecendo e ele me deu uma aula, Renato, assim, ó, de produção de pré-moldado em concreto, sabe? E aí foi criando referências, né? E ele era assim, às vezes eu tinha uma dúvida, alguma coisa, eu ia lá, eu telefonava para ele, enfim, né? Fomos. E o interessante de ter sido engenheiro, primeiro engenheiro dessa empresa pequena, média, é que você acaba sendo mais ou menos um clínico geral, assim, fazendo um paralelo com a área da saúde, né? Então, você cuida dos projetos, dos produtos que a empresa desenvolve e vende, você cuida do processo de produção, né? Dos métodos e processos de produção, você cuida da manutenção dos equipamentos da empresa, você desenvolve outros produtos, enfim, barba, cabelo e bigode, né? E teve diversos desafios, assim, muito, muito interessantes, né? Nós tínhamos fundição, por exemplo, então, né, tem que desenvolver os processos de fundição, tem que gerenciá-los, e eu lembro que a gente tinha trabalhávamos com forno Cubilot naquela época, e eu lembro que era um forno de 600 milímetros de diâmetro, e era um forno já antigo, né? Acho que já havia sido trazido de uma outra fundição, e era um forno que dava muito problema, por exemplo. E uma vez, o sócio que cuidava mais da área industrial, ele era né, uma pessoa muito, muito decidida, assim, muito, muito objetiva, né? E na enésima vez que aquele forno trancou, que aconteceu isso, trancava, ele simplesmente derrubou o forno. Né? E nós tínhamos que fazer outro, agora tem que fazer outro. Né? E eu lembro que isso era
no meu primeiro ano, né? E eu lembro, até o mês era outubro, porque era uma sexta-noite, eu fui na Oktoberfest, e quando eu lembro do sábado de manhã, alguém batendo na porta, e era o Werner, o sócio que cuidava da área industrial da CSM, me noticiando isso: olha, derrubei o forno, vamos ter que fazer outro. E fomos, final de semana, dentro, atrás de projetar, né, o tal do forno. E eu lembro que ainda no domingo consegui um professor da Escola Técnica Tupi, em Joinville, próximo ali de Araguá, que me deu um roteiro, né? Olha, como é que se projeta e se desenvolve se constrói um forno Cubilot. E fomos embora, né? Pegamos aquele guia, aquele roteiro, fomos calculando, fomos, né, cortando material, calandrando, soldando e conseguindo refratários e desenvolvendo todo o processo físico-químico do forno Cubilot, e em 10 dias conseguimos botar em pé. Mesmo? Né? Enfim, como digo, isso foi muito importante para mim, porque ao mesmo tempo que tu vai aprendendo, tu também vai se desassombrando, né, com as coisas, né? E à medida que esses desafios vão se apresentando e a gente vai conseguindo superá-los, você consegue ir se formando como profissional, né? E aí você volta e vê toda a importância, né, de toda aquela teoria que você tinha aprendido e que você agora consegue aplicar, e com ela consegue resolver problemas importantes assim para a tua empresa, né? Você consegue dar ganhos, você consegue fazer a diferença, você consegue, agora que lidando com essa prática, né, lidando com esse dia a dia, você consegue agora voltar e dizer: puxa vida, aquele conhecimento aqui pode ser útil, aquele conhecimento aqui pode fazer a diferença, né? E isso você diz assim: bom, agora eu sou engenheiro. Agora esse conhecimento que eu tenho aqui, ele não havia na empresa e ele faz a diferença. Uma coisa interessante, né, Ricardo? Isso eu me lembro, na época também existia e existe, imagino que existe, uma grande diferença entre você entrar para uma pequena ou até mesmo média empresa, né, e entrar numa grande corporação, né? Porque nesse tipo de empresa você tem que fazer de tudo um pouco, né? Quer dizer, os limites aí do aprendizado, na verdade, você desconhece, né? Então você acaba tendo um espectro bastante amplo, né, que transcende bastante corporação, que tem papéis muito mais bem segmentados, né? Na medida que você tem um papel dentro de um time, né? Quando você entra assim, de fato. Eu acho, sabe, Renato, que se houvesse dentro da corporação um engenheiro mais antigo, né, teria sido melhor. Por sorte, eu estava em Jaraguá do Sul, né, que tem grandes empresas, né, WEG, Coba, e como era uma cidade pequena, você acabava conhecendo outros engenheiros, né? Isso eu comentar contigo também, porque Jaraguá do Sul, né? Para quem não sabe, Jaraguá do Sul fica relativamente próximo do Florianópolis, mas tem um corte cultural bastante importante entre Florianópolis e aquela região de alemães, que você pega Blumenau, Jaraguá do Sul, Brusque, Joinville, e quando você se desloca ali, questão de 100 quilômetros, você tem uma parte cultural. Então, Jaraguá do Sul é uma cidade empresarial, vamos dizer assim, de pequenas eminentemente empresarial, eminentemente no DNA das pessoas. Eu me lembro e hoje eu não saberia dizer, e naquela época, eminentemente, além de empresarial, industrial. Né? Industrial metal-mecânica. Então, apesar de eu não ter vamos dizer, um engenheiro sênior, né, dentro da nossa empresa que pudesse me orientar e me ajudar, havia isso, né? Havia o ambiente, né? O ambiente, né? Então tu conseguia ser ajudado, né? Pelo menos conversar, discutir, né? Com outros engenheiros de outras empresas, né? Naquele tempo não havia internet, né? Então não dava para dar Google nas coisas, né? Então era às vezes tu conseguia ir a São Paulo, conseguia ir numa livraria ou numa biblioteca, né? Pegar uma revista, alguma coisa mais, ou mesmo eu ainda tinha algum contato, tinha um bom contato com a Universidade Federal, algumas coisas a gente conseguiu até
conseguir ajuda da universidade, assim, alguma coisa mais específica, mais científica, né? Mas foi bacana por isso, assim, né? A gente conseguiu, quando digo a gente, a empresa e eu, né, começamos a formar ali, né, um setor de engenharia importante, né, com valor, com agregação de valor, com agregação de conhecimento, sabe? Muito interessante, assim, né? Então, era anos 80, né? Os sistemas de controle numérico começavam a chegar, então, né, foi uma coisa que isso que era interessante, né? A gente, né, peguei do início ao fim a implantação de sistemas de usinagem por controle numérico dentro da empresa. O projeto, né, saiu da prancheta e tecnígrafo, né? Surgiram os primeiros AutoCADs, né? E eu lembro que eu era bastante amigo do engenheiro da WEG, que estava implantando lá o sistema de CAD, e ainda por mainframes, era o Sinumeric, mas logo depois vieram os AutoCADs, né? Os CADs em PCs, né? E muitos até frios, né? E aí eu também implantei, né? Tive a oportunidade de implantar esse processo, né? De sair da prancheta tecnígrafo, começar a usar o CAD, né? Em computadores, né? Aqueles 486, né? Então, isso vai te formando, né? Vai te dando muita confiança, assim, né? Não, eu estou pensando aqui que hoje em dia se celebra muito esses polos tecnológicos, lá, Shenzhen, Vale do Silício, né? E você vai no Japão e tem outros tantos por aí, né? Mas, na verdade, o Jaraguá do Sul a gente poderia considerar quase, pelo ambiente que eu tive a oportunidade de frequentar lá também, é quase um polo, quase certamente um polo, nesse sentido que hoje se tem, assim, desses grandes agregados, né, industriais, e a parte têxtil do lá também é muito importante, né? Parte têxtil muito... A cidade, eu me lembro Malve, Marisol, né? Isso, eu me lembro, dezenas de pequenas empresas, médias, mas o pequenas. ambiente empresarial, evidentemente que isso aí é um caso, é quase uma exceção, né? Vamos combinar que Jaraguá é quase uma exceção no Brasil, naquela região ali especial. Sem dúvida. Né? E provavelmente pelos alemães, né? Aí, evidentemente, daí tem que a gente tem. Porque é uma cultura muito empreendedora, né? Muito industrial, né? Então, foi para mim uma oportunidade muito grande de viver naquele ambiente, né? Então, e fora isso, Renato, havia uma... Tu falava com empresas decididas a crescer, né? Então, quando a gente começou lá em Jaraguá do Sul, a WEG tinha 20 e poucos anos, né? Eram empresas que estavam... já era uma empresa grande, mas eram empresas que buscavam o crescimento de uma forma planejada, né? Não era vamos crescer aumentando as vendas, não, tu via uma coisa estruturada, pensada, planejada, né? E isso irradiava para todo mundo, né? Todas as empresas tinham na WEG, assim, né? Eu digo WEG, havia outras, mas a WEG era que tinha buscava uma projeção maior, né? De influência, né? E isso irradiava para todo mundo ali. Né? E conseguiu, né? Não, conseguiu. Então todo mundo meio que copiava esse modelo, né? Porque ele era motivador, assim. Né? Não, isso que eu ia te perguntar, assim, já tentando entrar um pouquinho na nossa conversa também de fundo, né? Depois você continua, por favor, aí. Mas é isso que a gente já conversou outras vezes, né? Mas dentro daquele ambiente, né, a gente percebe, quer dizer, é um contexto que vamos sempre ficar dizendo que vem no DNA das pessoas, né? Eu me lembro de conversar também, trabalhei em outras cidades naquela região,
Os rapazes com 17, 18 anos, já pensando quando eu montar minha empresa, não sei o quê. E, na verdade, que estavam muito longe, assim, de ter ferramentas de gestão, de administração, ou dentro dessa mentalidade que a gente tem hoje dos executivos, né? Então, é uma coisa quase que um conhecimento disseminado, mas também uma parte intuitiva bastante forte, né? E que isso talvez, né, daquele ambiente, por causa daquele ambiente formador, e que eu vou chamar de cultura, né? Que talvez muitas vezes as pessoas deixem de perceber isso. Mas, vou virar empreendedor, mas olha o teu ambiente, onde é que você está, onde é que você vai se escorar, que é isso que você está falando, né? Onde é que eu vou me comprometer, meus compromissos, quem que eu vou, que isso que dá, talvez, né? E eu pego esse exemplo de Jaraguá, porque eu entendo que lá, naquele momento, anos 80, essas ferramentas de gestão que hoje você tem, assim, passavam longe da cabeça daqueles caras lá. Isso é uma coisa muito mais de cultura mesmo da região, né? Alguma coisa muito mais de sensibilidade que propriamente de racionalidade. Assim, me parece, assim, a ideia que eu tenho, né? Mas aí eu queria discutir um pouco sobre isso. Assim, até porque, né, vamos pegar... Era outro ambiente também, né, Renato? E isso era possível, né, só dessa forma intuitiva ou com talento, né, você ir tocando, né? Claro, eram outros momentos, né? E claro que você está falando de pessoas, vamos dizer, com capacidade, né? Além da vontade, eram pessoas que, né, foram atrás, correram e conseguiram. Porque outra coisa também é isso, a gente fica com as histórias de sucesso, né? Sim, claro. Né? A gente não tem as histórias de insucesso porque realmente não sobreviveram e se apagaram e sumiram, né? Uhum. E parece que as histórias de sucesso são todas elas. Não, mas não são, né? Muita gente sucumbiu no meio do caminho, né? Então, a gente está falando até de pessoas que souberam aproveitar oportunidades, né? Buscaram soluções quando foram necessários, se instrumentalizaram, né? Mas muita gente ficou pelo caminho, né? E hoje eu vejo que o ambiente ele veio se institucionalizando, né? Então, eu faço um paralelo, por exemplo, assim, com futebol, por exemplo. Algum tempo atrás, talento era tudo, né? Hoje você tem que ser um atleta, né? Uhum. Né? Então, hoje, para você poder ser eficiente, ser um profissional, né? Hein? Mais competitivo o mercado. Muito mais competitivo, né? Para ver, por exemplo, um jogo da Copa de 70, poxa vida, os caras dão o luxo de parar a bola, dar um passo para trás. Hoje... Câmera lenta, né? E o ambiente empresarial, da mesma forma, né? Hoje as coisas são muito mais velozes, né? Hoje você tem que ter muito mais eficiência, né? Tem muito menos espaço para você trabalhar sem um planejamento, sem uma organização e uma eficiência empresarial, né, boa. Né? Hoje não tem menos espaços, assim. Uhum. Mas é isso. E, Ricardo, você ficou um tempão lá em Jaraguá, né? Em Jaraguá eu fiquei de 85 até final de 99, 14 anos. 14 e pouquinho. Aí depois você migrou. Depois, né, 14 anos, foi um período onde eu saio de engenheiro, vamos dizer, não é que eu deixe de ser engenheiro, mas de engenheiro técnico, né, e passo a ser gestor, e algumas coisas contribuíram para isso. Primeiro nós vendíamos naquela época, desenvolvíamos, na verdade, plantas de produção de concreto pré-moldado. Postes, tubos de concreto, estruturas de pré-moldado. Fazíamos equipamentos que produziam isso, né? Então, nós, na verdade, não fazíamos só os equipamentos, formas, vibradores, misturadores de concreto, como desenvolvíamos uma planta, né? Alguém nos procurava para dizer, olha, preciso implantar uma fábrica de tubo de concreto, por exemplo. Então, a gente pegava
toda a necessidade dele, né? Qual era a produção que ele precisava, e fazia as fábricas de pequenas a grandes, né? Desenvolvia o projeto, e com isso era uma venda eminentemente técnica, né? A grande questão dela era técnica, era a planta de produção, né? Qual equipamento seria adquirido, como é que seria o layout, que produção aquilo daria, e a partir dali a questão comercial era a última, né? Então, boa parte da negociação, da venda, acabava sendo conduzido por mim, né? Porque o empresário que estava lá na ponta, ele queria, né? E depois o quê? Tá aqui, é aqui que tu precisa. Tal equipamento, tais formas, tais vibradores, tais misturadores, sistema de movimentação é assim, o teu layout está aqui, né? E a venda, então, ela tinha dois fatores importantes, né? O projeto da planta e o financiamento, né? E o financiamento, basicamente, naquela época, ainda é hoje, era o Finame, né? Então, uma vez desenvolvido o projeto e uma vez o financiamento pela Finame sendo aprovado, cara, a venda era uma questão de assinatura do contrato, né? Basicamente isso, né? E com isso, né, eu acabava me envolvendo também com essa parte de busca de financiamento, né? Eu entendi como é que funcionava essa Finame, como é que tinham que ser essas propostas, conhecia como é que isso cursava, e acabei, então, me envolvendo e desenvolvendo nessa área comercial e sendo bastante eficiente nisso, e começo e migro também para a área comercial, porque ela era eminentemente técnica. E com isso, dali para frente, né, acaba entrando cada vez mais na gestão da empresa, né, e me torno diretor comercial, porque era uma venda eminentemente técnica, e aí começo a buscar me capacitar também para poder tocar melhor, né, essa área comercial, e nisso a VEG traz para Jaraguá do Sul uma pós-graduação da Escola Superior de Administração e Gerência, principalmente para os engenheiros dela, mas sobra algumas vagas, eu acabo participando dessa pós-graduação, que foi muito interessante, foi muito interessante. E eu lembro que na primeira aula, eu não esqueço o nome, mas o professor que se apresentou e disse qual era a missão dele. E a missão dele era pegar, nas palavras dele, vocês, engenheiros casca grossa, foi a expressão que ele usou, e transformar nos próximos gerentes e diretores da VEG. E foi um curso, foi um momento bastante importante para mim, né? E eu lembro que uma das cadeiras que mais me foram importantes para mim foi de gestão financeira, assim, da empresa. E ali a gente acaba entendendo, né? E eu lembro que o professor ele foi bastante feliz, assim, porque ele, também palavras dele, para facilitar a vida de vocês, engenheiros, eu vou explicar a gestão financeira da empresa, fazendo uma analogia com o sistema hidráulico, né? E foi muito feliz, assim, ele foi, né? E ali, e aquela linguagem de análise de demonstrações financeiras, né? Ela é muito parecida com a linguagem. O engenheiro entende muito bem aquilo. E ele pega ali onde é que estão os fatores importantes e onde é que ele pode mexer para melhorar o desempenho financeiro e econômico da empresa. E aí a engenharia ela ganha uma outra importância. Porque ali tu vê como o engenheiro pode contribuir com isso. Como lá na ponta, lá na fábrica, né, ele pode tomar ações, né, de diversos fatores assim que impactam positivamente aquelas demonstrações, seja no fluxo de caixa, seja na DRE, seja no balanço patrimonial. E ele trouxe para mim uma outra dimensão da engenharia, né? Ele deu uma importância maior. A gente
sai daquela coisa eminentemente técnica e passa a ver a engenharia, né, como uma forma de aumentar a eficiência econômica e financeira da empresa. E, de novo, né, a engenharia traz para mim esse diferencial, assim, né? Como é que a gente age aqui, né, para que onde é que estão aqui as adversidades, onde é que estão aqui os problemas, como é que eu os resolvo para que isso aqui fique melhor. Foi bem interessante, assim, sabe? E a gente começa a olhar a empresa como se subisse 500 metros, assim, olhasse ela de cima e começasse a entender ela muito melhor, né? E isso... e aí eu, né, engenheiro, né, lidando muito com a questão dos projetos, com a questão das implantações dos pré-moldados em concreto, e ali a gente, mais já olhando essa questão de gestão, e a gente está ali, anos 90, né, saindo, mas ainda nem tanto dessa questão da década perdida, do mercado estagnado, e o nosso produto, a nossa empresa, ela dependia muito de investimentos, né? A gente vendia, por exemplo, muito para clientes institucionais, prefeituras, nas fábricas de poste, mas de tubos de concreto, e era uma venda de bens de capital que dependia muito de ter investimento. Se o investimento escasseasse, o mercado desaquecia e a gente ficava um pouco sem venda. Então, começa a saltar os olhos, e o nosso cliente era caro de desenvolver, e uma vez que ele comprou, uma vez que ele botou a sua fábrica, basicamente perdia esse cliente. Porque ele pode fazer um aumento aqui, repor algum equipamento ali, mas aquela venda maior acabou. Então, a gente investia muito no cliente, eram projetos caros de serem desenvolvidos, tomavam tempo. Uma vez atendido o cliente, aquele cliente acabou. Então, e isso para nós, né, impactava todo o nosso desempenho econômico e financeiro e saltava os olhos, eu tenho que ter alguma coisa aqui que me venha todo mês e que seja uma venda mais frequente, onde eu desenvolvi de um cliente e ele compre de nós mais vezes, né? E aí a gente desenvolve uma outra linha, e claro, não pode ser uma coisa assim completamente diferente do que eu faço, né? Não vou vender um produto, tem que ser alguma coisa que eu use a minha estrutura fabril, que eu use a nossa estrutura comercial, e a gente desenvolve uma linha para vender nos home centers, que também começavam a chegar naquela época, nas lojas de ferragem, de material de construção, que foi uma linha, então, de betoneiras, guinchos de coluna, equipamentos para construção, que são usados por construtoras, não por fabricantes de pré-moldado. Então, desenvolvemos clientes que praticamente todo mês compravam da gente, e isso deu para nós uma estabilidade assim, de faturamento, né? Mas isso são coisas que você vai aprendendo, vai percebendo, né? Na hora que você sobe 500 metros, olha a empresa de cima e diz, opa, temos que melhorar isso aqui. Ricardo, mas deixa eu... Mas aí, voltando à questão aí queria introduzir a questão da estrutura em Y, né? Que eu te propus aí falar um pouquinho, porque é uma coisa que foi, basicamente, não deu certo, né? No Brasil, e em vários lugares também não deu certo, que era a ideia de que você pudesse ascender na carreira, dentro da perspectiva técnica, tão alto quanto na carreira administrativa ou comercial, né? E evidentemente, cada empresa do seu tamanho, ela oferece uma perspectiva. Mas, no geral, a gente pode dizer que isso aí não foi adiante, né? E eu tenho alguns pontos aí, 2 pontos aí, tentar rapidamente. Uma que eu vejo, assim, em geral, nos engenheiros, é que eles ficam 6, 7 anos, a ideia que eu tenho tecnicamente, e depois eles migram, né? Que eu acho que é um tempo de experiência interessante, mas, por outro lado, assim como eu já estou uns 20, 30 anos trabalhando na área técnica, a gente entende que
que há um nível de dificuldade, um nível de abordagem do assunto que você pode aprofundar bastante, né? Esse seria um aspecto, né, de você mais ou menos levar a engenharia até um certo ponto, né? E aí essa perspectiva que talvez não seja a melhor possível, talvez não seja porque a engenharia te oferece isso aí, mas porque não foi possível progredir com ela dentro dessa estrutura que, de fato, me parece que dá um achatamento na perspectiva de engenheiro como técnico, né? Mas isso é um aspecto, né? Mas um outro que eu queria, porque eu acho bastante interessante, é porque na minha época, na tua época, né, tu está falando dessas pessoas trabalhando em geral eram técnicos, né? Ou seja, eles não eram técnicos, engenheiros, os donos das fábricas, né? Não. Das equipes de engenharia que eu trabalhei também na época, né? Sim. Hoje em dia, quando eu me reporto, tem muito assim um executivo financeiro. O que muda o diálogo, o que mudou o diálogo, assim, dentro da expectativa técnica de você expor um projeto, de você vender ideia, foi bastante razoável e não digo que para o engenheiro ter sido melhor, assim, né? Eu, pelo menos, eu sinto isso, né? Mas tu estava dentro das empresas aí com muito mais... internamente, eu trabalhei muito mais como consultor, né? Então, eu tenho uma expectativa meio de fora, assim. Mas, por favor, eu queria te escutar sobre esses pontos aí. Mas, eu digo... como é que eu vou te dizer? Para mim foi sendo interessante, né? Eu fui vendo, por exemplo, assim, quando eu comecei, o que eu pensava? O meu cliente compra máquina, né? Ele vem aqui e compra umas máquinas. E quando a gente se dá conta, ele não compra máquinas, naquele caso das plantas de pré-moldado. Ele compra um desempenho econômico. É isso que ele compra, né? A máquina eu tenho que compor para que chegue naquela produção que dê a ele esse desempenho econômico, financeiro que faça sentido para ele, né? Então, isso é uma... então, para o engenheiro, era mais fácil a gente compor esse quadro todo, né? Ou seja, como é que... É aquela história, assim, né? Todo mundo pode construir uma ponte, mas só o engenheiro constrói uma ponte que mal para em pé. Uhum. Então, eu acho que a vantagem que eu tive ali é que eu conseguia compor o quadro todo. Ou seja, como é que a gente consegue desenvolver uma planta que seja financeira e economicamente viável e eficiente para essa situação. E como é que eu posso dizer? E aí tu vai ganhando visão, tu vai ganhando entendimento, né? Tu vai juntando conhecimentos, que te compõem o quadro todo. Uhum. E isso é muito importante numa organização, né? Eu acho que o problema é que se você entrar muito numa carreira em Y e você não ter esse quadro todo, talvez você não consiga tomar a melhor decisão, né? Então, eu acho, e o que eu senti é que a engenharia me deu essa capacidade, assim, desse entendimento. Uhum. Talvez um gestor financeiro tenha uma parte disso, mas como é que ele consegue traduzir isso agora num projeto, né? Que faça sentido e que resolva essa situação. Uhum. Talvez, né? Ou da outra ponta, né? Eu consigo fazer uma planta, mas como é que eu traduzo isso em desempenho econômico? Então, eu acho que é isso que eu quis dizer quando disse eu subo 500 metros e olho o quadro todo. Uhum. Né? E isso nos deu... E eu acredito isso à engenharia. Eu acho que a engenharia nos prepara para isso, para esse entendimento e para a gente ter um método de planejar, de projetar e de gerenciar esse projeto. Né? Eu vi alguns colegas meus, por exemplo, não só da Universidade Federal, mas que eu conheci depois, que foram para a área financeira.
né? É que eu ia falar agora, os Né? bancos são apaixonados por engenheiros, né? Naquela época, começava a se chegar novos instrumentos no mercado financeiro, derivativos, né? E não tinha, e o pessoal mais preparado para lidar com aquilo eram os engenheiros, né? Que entendiam de estatística, estavam preparados para lidar, pelo menos, com formação para entender o que estava acontecendo, né? E como Não, é que há eu lido com isso? ferramentas. Há ferramentas de engenharia mesmo, a gente chama filtros preditivos, né? E controle, né? Controle de sistemas Controle, de processos. gestão de projeto, Que eles aplicam em bancos. Eu fiz disciplina de controle mesmo, né? Trabalhando com um livro famoso que é o Ogata, né? Que era um cara, fazia comigo no banco da Holanda lá. Ele trabalhava no sistema financeiro, ele aplicava aqueles filtros preditivos no mercado financeiro, né? Olha aí. E foi o que eu senti, por exemplo, quando a gente, durante a pós-graduação, estudou com mais profundidade as demonstrações financeiras. Não só entender o que aquilo queria dizer, como entender, as relações de causa e efeito. Então, como é que eu mexo nas causas? E lá na minha empresa, como é que esse número aqui está traduzido no dia a dia lá? Ou o contrário, como é que o dia a dia lá está traduzido nesse número aqui? Como é que eu mexo lá para impactar aqui? E aí entra a gestão de estoques, IPCP, e uma série de coisas que depois você consegue entender. Bom, está aqui o problema e está aqui a solução. Né? E é assim que eu faço. Claro que não é um passeio no parque. Né? Algumas coisas a gente foram sofridas até, né? Foram difíceis, foram caras, né? Não é uma... Às vezes você anda em terreno não mapeado, entendeu? Você sabe onde está, sabe onde chegar, mas não tem um caminho traçado, né? Você vai... Não, sim, não, só para complementar minha tese ali, né, que na verdade também a profundidade das soluções técnicas e o teu ferramental técnico para tratar desses problemas acaba interferindo nas suas decisões, né? Isso é uma coisa que eu vejo na prática aqui, né, que o que eu estou te falando é o seguinte, que se você também não trabalha tanto a sua fundamentação técnica, no teu acervo de conhecimento que possa tratar esses problemas, também tu tem um ferramental reduzido, né? E tu acaba tomando decisões em cima de um espectro técnico que, na verdade, não é o espectro técnico adequado para tratar aquele problema. Então, eu dei muito curso, ia muita empresa. Assim, existia todo um acervo de conhecimento, de gestão, mas as soluções técnicas vocês viram que dava para ir muito mais adiante, que provavelmente aquela decisão técnica, que aparentemente não seria tão importante e tal, ela poderia desdobrar em outras tantas coisas, né? E que na verdade não acontece. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante também, porque tem um atrativo muito, assim, até por essa sequência de carreira, né? Que você acaba sendo, assim, tem esse compromisso que você falou, que o compromisso final é esse, né? O compromisso de ver, de entregar alguma coisa que funcione e que adiante para o cara, né? Então, existe uma distribuição que vai quase que naturalmente levando para essa situação, né? E a parte técnica, na minha opinião, até aí tem outras questões também do Brasil em si, né? Essa parte tecnológica nunca foi uma coisa tão evoluída aqui, né? Mas você acaba... Verdade. Mas conta pra gente um pouquinho aí da Soprano, né? Depois você vai para Caxias. Aí, Roberto, está estourando nosso Não, tempo. Vamos tocando aí. Bom, aí, 14 anos, né? Claro, a gente vai passando por fases da vida e surgiu a oportunidade de ir trabalhar na Soprano, aí já é final de 99. Soprano é uma empresa... atua em diversos mercados, né? Ela, naquela época, era mais conhecida por fabricar fechaduras, cadeados. Havia uma área que fabricava produtos em plástico, utilidades domésticas em plásticos, e uma área de componentes elétricos, e eu assumo a parte de fechaduras, né? Que é o principal negócio da Soprano, da empresa na época, né? E agora venho, e isso que é interessante, né, por ter esse composto, né? Eu conheço o mercado que a Soprano atua, os clientes, né? Eu
tenho a gestão de produção, tenho a gestão de projetos, tenho, né, o desenvolvimento de produtos, o sistema de custos que a Soprano utilizava, né, eu havia implantado na CSM, que era o método das UPs, e aprendi na fonte, né, aprendi com o engenheiro Franz Alora, que trouxe esse método, né, da Europa, ele que trouxe para o Brasil, né, e ele que implantou na CSM, né. E quem me ajudou muito na época era um engenheiro da Colba, que também havia implantado o método das unidades de produção com o Franz Alora, ele tinha um escritório em Blumenau. E isso, então eu tinha o composto naquele momento que a Soprano precisava, né, mercado, engenharia, e recebi uma proposta e comecei a trabalhar na Soprano, final de 99. Agora a gente está falando do bug do milênio, lembra, Renato? Né? E a Soprano lidando com aquilo, né? E aí, virada... Você fala melhor, você se transferiu para a Serra, lá para Caxias, está já pensando nisso, né? Vamos escapar desse troço, né? E aí, né, e foi, de novo, né, um aprendizado muito grande, né? Mas aí já executivo, já, né, bastante seguro, bastante confiante, e na Soprano, né, conseguimos fazer uma gestão bastante interessante, crescemos, né, no mercado. Ali nós estamos, né, fizemos a implantação do Lean Manufacturing com bastante sucesso, foi uma experiência muito legal, e interessante como a gente vai passando por ciclos, né? Lá nos anos 80, se falava, veio os japoneses, a indústria japonesa estava em destaque, e o mote era qualidade, né? Veio os anos 90, e a coisa vira para planejamento estratégico, só se falava em planejamento estratégico, e aí nos anos 2000, quando eu estou na Soprano, é a questão da execução. Não adianta ter um bom planejamento estratégico se eu não consigo executá-lo. E aí começam esses sistemas de balance de scorecard, né, que é execução, e e a gente entra nessa fase e consegue dar, né, a Soprano essa eficiência econômico-financeira baseada, né, em eficiência industrial e empresarial, né, meio que consolida, né, tudo aquilo que a gente vinha desenvolvendo e vinha aprendendo, né. Foi de novo maior, 13, 14 anos, né? Aí já é uma empresa maior, né, Ricardo? Já era uma empresa maior, e isso é interessante, muito mais estruturada, sabe? Com muito mais recurso, né? Então, muito mais, então, e num tamanho bom, né? Ao mesmo tempo que ela era maior, uma empresa grande, ela não tinha um gigantismo, isso quer dizer assim, ó, você tinha rapidez entre decidir e implantar, né? Você tinha contato direto com os proprietários e sai de uma cultura alemã para uma cultura italiana não muito diferente, né? Muito empreendedora, muito objetiva e bastante austera, claro que mas muito ativa e muito experiente e muito confiante, muito interessante, assim, sabe? Uhum. E a gente consegue, então, apesar de ser uma empresa maior, é uma empresa com muita agilidade, com muita presença, né, com muita força, né? Foram de novo, né, 13 anos, né? Passamos por diversas modificações de estrutura, de sistemas, né? Implantamos uma fábrica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, desde a construção até a posta em marcha, uma experiência também bastante interessante, desenvolvimento de layout, foi bastante rica a experiência ali na Soprano, né? E que termina, né, eu já num outro momento da carreira, agora querendo ter o meu negócio próprio, e aí saio para colocar, enfim, a nossa empresa, que hoje é uma fábrica de móveis. Né? Uhum.
E hoje você está nos Estados Unidos lá, você Aí por uma... fez o sonho de muita gente, né? Que muita gente pensa, não, morar no exterior, ter um negócio aqui no Brasil e espalhar meus empreendimentos por aí, né? Conta um pouquinho. Hoje por uma, né, desde 2020, né, e eu, né, enfim, a nossa família mais ou menos se divide, né, entre Boston, onde a gente está, e Caxias do Sul, né. É uma experiência legal e que é interessante, né, dá uma outra visão até sobre o Brasil, né. A gente tem um outro ângulo de olhada, sabe, e de comparação, né. É bastante interessante, assim, né? E que nos fazem rever algumas coisas, né? Algumas para melhor, outras para nem tanto, né? Mas está sendo uma experiência bastante boa, assim, bastante rica, né? Bastante rica. Mas o que hoje você já consegue aí tirar de conclusões dessa sua experiência de empresário aqui no Brasil e olhando aí para os Estados Unidos aí? Muita gente fala que o ambiente de negócios lá, se por um lado ele é mais fácil, né? Ou seja, as coisas são mais organizadas, né? Há muito mais, as coisas funcionam mais, né? Por outro lado, ele é bastante mais competitivo, assim, né? E aqui eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma novidade, né? Mas o que eu vejo o empreendedorismo lá, ele é mais espalhado, né? Ele é mais generalizado do que aqui. Aqui, como tu falou, a gente tem alguns polos, assim, né? E lá é uma coisa que está mais no... Interessante, tanto no americano quanto no imigrante que chega lá. Parece que aquilo é uma coisa que... Impregnando. Que impregna, exatamente, sabe? Porque ele dá essa oportunidade, assim, né? Você vê as coisas e você... tendo uma solução e tendo energia e tendo, né, lógico, planejamento e você toca, você faz e o teu negócio gira, o teu negócio vende. Né? Mas, claro. Mas assim, você fala competitivo, mas eu converso com bastante empresário também. Algumas reclamações aí são recorrentes, né? Por exemplo, carga tributária, né? E a própria oscilação do Brasil como economia, né? Eu estava conversando com o rapaz, por exemplo, está na hora de óleo e gás, né? Então ele falando das né, tempestades assim que o cara enfrenta, então é um cara bastante novo, né? Quer dizer, por um lado tem uma competitividade, mas também tem um ambiente que aparentemente permite organizar mais, assim, com um pouco mais de planejamento, né? Aqui é coisa mais... e a parte aqui... tributária, muita gente fala daqui que também... E é verdade, né? Também é muito, me parece... Aí você pode falar com muito mais tranquilidade, com mais conhecimento de causa, mas é muito mais esculhambada para esse lado aqui também. É verdade. Aqui a gente costuma dizer, a gente dorme de um jeito e acorda de outro, né? Pois é. E é um mercado, claro, que se não é tão competitivo que nem é lá, ao mesmo tempo... quando o mercado baixa, como no momento, né, as coisas ficam bastante complicadas, né? E a questão tributária, a bem da verdade, lá também não é uma coisa das mais simples, assim, né? Mas aqui é muito pesado, né? Aqui é muito pesado para a empresa. Então é pesado, né? E onera muito, né? E além de onerar, ela te toma recurso para lidar com isso, né? Então, e nesse ponto lá, o ambiente de negócios é mais fácil, né? Ele é mais fluido, né? Ele é mais direto, assim. Os riscos parecem são menores também, né? Como você trabalha uma economia mais estabilizada, embora lá também não esteja aquela maravilha que já foi, né? Mas os riscos acabam sendo menores também, né? Lá, né, hoje há uma escassez de mão de obra, né? Mão de obra lá é um ponto crítico, né? Como aqui hoje é também, né? Mas isso é uma questão mundial. Hoje há muito mais opções de emprego, né? As economias compartilhadas. A internet trouxe uma possibilidade de negócios individuais, né? Muito grande, né? Então, hoje as empresas competem muito, né? Não só entre si, né? Mas como com negócios substitutos, né? Hoje você pode ter seu negócio próprio na internet, você pode ser um motorista de aplicativo, ter uma cozinha que
não precisa ter restaurante, você só tem a cozinha e entrega num desses aplicativos de entrega de alimentos. Então, a internet proporcionou uma possibilidade de emprego, né, e de atividade que antes não tinha, né? Então, hoje a mão de obra é crítica, né? Tanto aqui quanto lá. Né? Uhum. Mas lá o ambiente ele é mais claro, as regras são mais estabelecidas e são mais fixas, né? E aqui ainda é um pouco de dormir de um jeito e acordar de outro, né? Turbulento, né? Mas é desafiador, tanto aqui quanto lá. Né? Tem uns desafios diferentes. Essa adaptação também lá, né? Me parece também não é uma coisa tão simples assim. Ricardo, vamos encaminhar aqui para o final. Eu gostaria primeiro de te agradecer aí. Eu que te agradeço, Renato. Bastante interessante, bastante elucidador aqui para a gente, que está sempre pensando aqui em engenharia, nesses percalços, né? Uma vida tão tumultuada, muito mais do que a gente gostaria, né? Mas eu gostaria de deixar alguns minutos. A gente, evidentemente, poderia tocar tantos assuntos aí, mas deixar uns minutos. Se tu gostaria de falar alguma coisa que a gente não conversou, que você isso aqui eu tenho que falar, então, por favor. Não, acho que mais ou menos, né? A gente cobriu tudo. E o que eu talvez queira mais reforçar é isso, né? Eu hoje vejo no papel do engenheiro, né? Um valor, né, para as organizações assim muito grande, assim. Eu acho que e até vejo com uma certa hoje não é uma carreira assim que a gente escute falar muito, né? E eu vejo assim que como foi importante para mim e como foi importante para as organizações que eu trabalhei, né? Ter um engenheiro lá, sabe? Como isso fez diferença, né? Não só no ponto de vista de engenharia, especificamente, propriamente dita, né? Como na própria gestão da empresa, né? Como a visão do engenheiro, ela agrega valor numa empresa, como ela traz eficiência, assim, sabe? Como ele pode ajudar, né? E algumas coisas, se eu voltasse atrás, faria diferente, mas uma das coisas que eu tenho certeza que eu faria exatamente igual é cursar engenharia e onde eu cursei, né? Talvez mais consciente, né? Se a gente pudesse voltar, né? Talvez eu ia aproveitar muito mais, né? Tendo a consciência que hoje eu tenho de que olha com quem eu tive em contato lá, né? Olha o conhecimento que estava disponível e acessível lá. Isso é um negócio só para encerrar, né? Mas se a gente estabelecer hoje, né? Algumas pessoas entendem a história como uma sucessão de poderes hegemônicos, né? E hoje se fala que o mercado é o poder hegemônico, né? E o engenheiro, dentro dessa perspectiva de mercado, né? Mercado financeiro, que eu estou me referindo, ele é uma figura muito importante, né? Muito mais importante que dentro das indústrias hoje, né? Então, esse balanço, né, de importância, né, é que eu acho que a gente tem que ter bastante noção, bastante consciência do que está acontecendo. Não é uma coisa fácil, não é isso aqui que eu estou falando, uma tese, né? Sim. Mas, evidentemente, eu posso dizer razoavelmente com segurança que o mercado financeiro, uma das coisas mais importantes que tem acima de qualquer governo, né? Sim. A Wall Street ou a Faria Lima, que mandam tanto quanto os governos nesses países, e ao mesmo tempo estabeleceu o engenheiro como uma figura fundamental hoje dentro dessa estrutura do mercado. Então, eu acho que isso aí é uma ideia muito importante, mas que está aí, ela ainda não tem nada estabelecido como um conhecimento assim, que a gente possa cravar nisso aí, né? Mas isso aí que você falou. E a gente vem de uma pandemia, né? Onde olha quanta carência se apresentou, né? De tudo, né? Né? E olha quanto engenheiro podia ter contribuído, né? Agora a gente está vivendo, né? A indústria da defesa agora está em destaque, né? Por conta dessas guerras. De novo, né? Olha
Olha como é estratégico a gente ter uma base de engenharia local, né? Que possa dar resposta, né? Eu acho isso fundamental. Eu acho que sim. Espero que a gente saiba, assim, valorizar, né, a profissão como, de fato, ela está... Outros setores estão valorizando mais do que as próprias empresas que contrataram engenheiros como nós, como contrataram a gente lá no início da carreira para resolver problemas da técnica, né? E hoje em dia está expandindo bastante esse mercado, né? Ricardo, quero mais uma vez te agradecer a presença aí, eu fiquei muito feliz aí com a tua presença aqui. Espero aí que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Vamos ter sempre. Tá bom, meu querido. Tá. Eu que te agradeço, Renato. Foi uma honra, um prazer de novo conversar contigo aí. Tá, muito obrigado. Espero ter contribuído para o canal. Sem dúvida, bastante. Tá? Um grande abraço para você. Outro, Renato. Tchau, tchau.